Olá a todos. Nessa primeira videoaula, nós vamos ver como é que a gente modela um platô no Revit. Platô ou plataforma de construção. Você vai fazer um projeto, muito provavelmente você vai fazer uma plataforma ou platô. Está aqui o nosso terreno. Como é que você faz um platô? Você vai lá para a planta Site. Você vem aqui no quadro, tá? Aqui, ó, esse quadro aqui, ó. Quadro navegador do projeto, você vai vir aqui, ó, planta de piso, ó, floor plan, planta de piso, você vai clicar 2 vezes lá no site. Tá aí a rua, né, o alinhamento, as divisas laterais e a divisa posterior. E o nosso platô é esse retângulo aqui, ó. Então, como é que eu faço um platô? Eu vou ao menu Massa e Terreno. Lá no menu Massa e Terreno, você vai clicar no comando Building Pad, ou plataforma de construção. Então, eu vou clicar aqui no Building Pad. Nessa hora, a tela vai ficar um pouco esbranquiçada, e ele já vai selecionar para você o comando Boundary Line. Ele está te pedindo para você desenhar o perímetro, o contorno do platô. Você vai clicar nesse retângulo, e vai desenhar. Ó. Você vai encostar o mouse aqui. O platô nosso vem daqui até aqui. Ó. Tá ele aí. Agora, você há de convir comigo que uma plataforma, um platô, não basta você falar qual é o formato dele, qual é o comprimento, qual é a largura. Você tem que definir qual é o nível. Se você já fez alguns croquis antes e já sabe, a princípio, qual que vai ser o nível, você pode indicá-lo aqui, ó, no quadro Propriedades. O Revit, enquanto você está executando o platô, ele está aqui com você, olha, você está fazendo um platô, esse platô está no nível 1, nós sabemos que nesse arquivo da aula passada o nível 1 tem cota 0, e ele está a 0 do nível 1. Então, eu poderia alterar, já definir aqui. Eu vou fazer de conta que eu não estou sabendo que nível que vai ser esse platô, vou clicar aqui no Apply, e vou clicar no tique verde já. Quando eu clico no tique verde, eu estou encerrando o platô. Se você quiser ver o platô, é só você clicar na casinha lá no alto, que você vai enxergar o platô. Então, de propósito, eu fiz um platô no nível 0. Eu não alterei lá no quadro Propriedades, os dados estavam aparecendo. Se eu for lá no menu Anotar e clicar em Spot Elevation, se eu clicar 3 vezes no mesmo lugar aqui, gente, eu tenho que teclar ESC em seguida, porque quando eu pego um comando e não quero ele mais, eu teclo ESC 2 vezes. Então, tá aí o meu platô na cota 0. Se você for naquele corte que a gente fez na aula passada, você vai ver aí o platô. Gente, só uma curiosidade. Na aula passada, o desenho nosso tinha sido terminado assim. Eu tinha acertado o perfil longitudinal, eu tinha mostrado como é que mexia com a viewport, e eu pedi a vocês para esconderem a viewport. Então, é provável que muitos de vocês, quando forem olhar o corte longitudinal, não estarão enxergando o platô. Para isso, você vai ter que vir aqui embaixo, do lado esquerdo desse óculos, clicar em Show, região de recorte. Aí, isso é a viewport. Você clica aqui e abre aí mais, ó. Tá lá o platô. Você está vendo aí que a calçada está aqui, o alinhamento, que a frente do lote está 3,30. Se você indicar o nível aqui, ó, é só você ir no menu Anotar, clicar em Spot Elevation, encostar o mouse, clicar uma vez, subir e clicar 2. Em seguida, você tecla ESC. Então, tá aí o Revit me dizendo, olha, Álvaro, esse platô que você fez, ele está no nível 0. E como é que eu faço para subir? De vários jeitos. Eu posso selecionar o platô, clicar no comando mover, clicar em qualquer lugar aqui no platô, com o botão esquerdo do mouse, subir e soltar. Então, tá lá, eu subi para os cocos. Inclusive, ele atualizou a cota estava 0 e está marcando 7,10. Se você voltar no 3D, você vai enxergar que está aí uma loucura aí no meu projeto. Vou voltar no corte. Então, lá, questão de bom senso. Se esse corte foi feito no meio do terreno, e no meio do terreno, lá na calçada, tá 3,30, eu não vou colocar esse terreno tão alto assim. Um outro jeito de mover é, se você indicou o nível, você pode clicar e clicar aqui, ó. Então, está marcando
em metros, porque o nível está editado em metros. Então está 7,10. Eu posso marcar assim, então experimenta 3. 3 ele vai ficar aí para baixo. Eu posso clicar aqui, não, então experimenta 4. Então 4 já vai ficar bom, porque vai ter aterro aqui na frente e corte ali atrás. Então, pela situação que eu estou vendo aqui no corte, 4 parece interessante. E se eu voltar lá no 3D, você vai ver o que está acontecendo aí. Aqui na frente, esse terreno ele é em aclive nos dois sentidos. Ele é em aclive na largura e ele é em aclive no comprimento. Então, do lado esquerdo do lote eu vou ter aterro, do lado direito eu não vou ter nada, nem aterro nem corte. Já lá no fundo eu estou tendo corte aqui no lado direito e desse lado aqui um pequenino aterro. Curiosidade, voltando aqui embaixo no navegador do projeto, você vai clicar, por favor, 2 vezes aí no perfil longitudinal. Gente, quando o Revit faz um platô, ele sempre faz o platô com uma espessura. Isso não é usual para nós brasileiros, engenheiros e arquitetos brasileiros. A gente não faz isso. Eu vou dar o meu exemplo. Eu aprendi desenho técnico em 1979 no Cefet. Eu desenhei a vida inteira nanquim, no AutoCAD. E aí, imagina, eu aprendi isso em 79, tá? Foi só em 2010, quando eu fui mexer com Revit pela primeira vez na minha vida, que eu vi alguém fazendo platô com espessura. Isso não existe para mim. Faz as contas, quanto que vai dar de 79 para 2010? Para editar isso é simples. Eu recomendo editar porque primeiro porque eu nunca vi isso na minha vida. Segundo, platô com espessura. Segundo, porque eu já vi aluno achar que essa espessura aí é laje. Então eu já fui receber projeto de aluno, ele tinha modelado a casa toda e ao invés de laje, não tinha laje. Aí eu perguntei, você não fez a laje? Ele falou, não, professor, eu fiz, a laje está aqui. Eu falei, não, isso aí é espessura do platô. Então, eu recomendo assim, para você não sofrer, para você não confundir que isso é uma laje, faça o platô e edite rápido. Vem aqui no quadro propriedades, clique em editar. Tá aqui, eu selecionei o platô, apareceu o pad. Se eu não selecionar, não aparece. Então, se eu selecionar, aparece. Quem tiver com o Revit em português, provavelmente vai aparecer a palavra plataforma. Quem tiver com ele em inglês, vai aparecer a palavra pad. Se você clicar em Edit Type, ele vai abrir uma janela e ele vai dizer, olha, a espessura são 30,48. Se você clicar nessa palavra editar aqui, você pode colocar. A primeira vez que eu mexi com isso, lá em 2010, eu pus 0, ele não aceitou. Então eu pensei assim comigo, pera lá, de acordo com a norma, a vida inteira eu desenhei a linha do perfil com espessura 0,6 milímetros. Então eu vou colocar 0,1. 0,1 é menor do que a espessura da linha, que é 0,6. Ou seja, a espessura da linha, que a gente deve representar o platô de acordo com a BNT, ela vai ser 6 vezes mais grossa do que essa espessura que está aqui. Na hora que eu clicar OK, Apply, OK, ele vai ter desse jeito. Se você mostrar esse desenho para um professor de projeto, ele não vai falar nada, ele não vai te elogiar, não vai falar, não, que incrível, que maravilha. É isso. Platô é assim, é muito simples. Você pode ficar brincando de fazer platô, quer ver? Eu vou fazer um pros cocos aqui, quer ver? Vocês estão vendo que eu modelei um terreno grande, né? Então eu vou modelar um aqui de bobeira aqui, ó. Eu vou lá no site, tem que ser dentro da superfície, porque se você fizer fora, o Revit vai falar que você está ficando doido. Como é que é mesmo? Eu vou no Masse Insight, Masse Terreno, eu clico no Building Pad, aí ele vira e fala, desenha para mim, eu vou fazer um circular, eu cliquei aqui no círculo, ó, e tá aí. E vou clicar no tique. Você repara que se você não falar nada, o Revit vai julgar o seu platô no nível 0. Não tem nenhum problema isso. Você fala, Álvaro, nesse momento que eu estou desenhando o platô, eu ainda não tenho segurança, eu ainda não sei que nível eu acho mais legal. Ótimo. Clica no tique verde e vamos fazer um corte passando aqui, ó. E aí você, no corte, vai examinar. Então eu vou abrir o corte, é aquele lá de baixo, é o último lá embaixo. Tem que abrir a viewport um pouco mais aí, ó. Vocês estão vendo que nós fizemos um buracão, né? Se for no 3D, vocês estão vendo que eu fiz um buraco de piscina de novo, né? Aí eu vou lá na seção e falar, não, eu quero ficar brincando aqui. Então eu vou clicar no comando mover
e vou subir até aqui. Então ficou interessante, ó. Tem corte atrás, tem aterro na frente. Às vezes um colega, ó, tô arrastando, ó. Às vezes um colega vai querer pôr aqui. Eu tenho o hábito de colocar o platô sempre já que as curvas de nível são de metro em metro, de 100 em 100 centímetros, eu gosto de colocar coincidindo com a curva. Então eu venho assim, tá no nível 1, então eu vou colocar aqui, por exemplo, 500, né? E vou... Meu cachorro começou a latir justamente agora, credo. E aí tá lá, ó, o platô, né? Tá lá definido o platô. Eu tô olhando aqui atrás porque não é comum um arquiteto fazer um platô que ele é todo aterro. Mas tudo bem, tá? É só para você entender, então, um resumo da obra, como faz um platô. O vídeo se encerra agora. Eu espero que vocês façam o platô. Eu vou ficar aguardando e depois nós vamos fazer a etapa seguinte, que é uma rampa. Então, daqui a pouco a gente se encontra no outro vídeo.